Dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, penúltimo dia do nosso devocional. Parece que foi ontem, né, que começamos o Afeição Machado. E lá se foram mais um mês de muita entrega, de muito preço, de muito aprendizado, de muito abrir os olhos. Penúltimo dia. É sempre uma bênção quando o Senhor me pediu para começar a fazer os devocionais. E eu me achava tão incapaz, tão pequena, sem saber por onde começar. E ali foi fluindo um a um. Estamos no sétimo. No sétimo. O Senhor foi construindo. Começamos primeiro sem gravar, só com a minha voz. Ali foram 3 devocionais desse jeito. No meio do quarto devocional, o Senhor pediu para eu abrir a câmera. Para mim, não uma luta na questão de abrir a câmera e falar com vocês, mas o Senhor pediu para eu começar a gravar. E não somente isso, eu fazia ao vivo no YouTube. E para mim foi um desafio enorme colocar a cara para bater diante de um mercado tão sujo, um mercado tão aberto a encontrar pessoas novas para criticar. E ali o Senhor foi construindo mulheres com propósito e foi moldando. E ali aconteceram encontros, 2 encontros no ano passado nós fizemos, e o Senhor foi mexendo. Como eu tenho falado para vocês, que quando a gente fala para o Senhor, sirva-se, a gente se assusta com os pedidos, mas entende que você foi preparado para aquela hora. Entende que foi para isso que o Senhor te deu todos os seus dons e talentos, os seus machados. Entende que toda a sua trajetória te trouxe até aqui e que tudo que você carregou de cicatrizes são testemunhos para você avançar mais. E o Mulher com Propósito foi um presente de Deus na minha vida, onde ele era terceirizado, né, na questão de tinha vários projetos, ele era o terceiro na lista. E hoje ele se tornou o principal. Entendendo que quando eu cuido do Senhor, quando eu cuido do meu espiritual, quando eu cuido espiritual, quando o Senhor entra na minha vida, ele muda a minha casa inteira. E assim tem feito. O Senhor mexido em um a um da minha família. E contemplar isso e entender que era o Senhor, que eu tenho que confiar nele e saber que é ele que está falando com cada um aqui em casa. Tá lindo. E algo que eu procurei, porque eu sabia que quando ele entra na vida de uma pessoa, ele mexe em tudo. Eu falei para vocês ontem que quando a gente realmente se entrega para o Senhor, parece que está tendo um vendaval à nossa volta, parece que tudo está dando errado. Mas, na verdade, ele está colocando as peças no lugar. Dói colocar as peças no lugar, mas é incrível colocar as peças no lugar. E nesse penúltimo dia, eu vim trazer mais esperança para vocês. Assim como ontem eu falei de fé, hoje eu vim falar sobre sonhos, hoje eu vim falar sobre oportunidades, hoje eu vim trazer um entendimento do que vem por aí, na minha vida e na sua vida. Sabe o que eu aprendi nessa minha caminhada? Que o Senhor, ele não atropela os nossos sonhos. Isso é lindo. Ele não atropela aquilo que você gerou dentro de você. Aquilo que às vezes você espera antes. Ele não atropela. Não importa quanto tempo vá passar. Porque tudo é na hora dele, no momento dele, depois que ele começa a ajustar a nossa vida. E quando o Senhor começa a fazer, é para você não ter dúvida que foi ele. Por isso a importância do caderno de oração, por isso a importância de orar em cartas e deixar escrito sobre aquilo que você quer. Por isso a importância de você ter um checklist detalhado
daquilo que está dentro do seu coração. O Senhor é um Deus especialista de cumprir todos os itens da lista, até mesmo aquele que você não fez, para você não ter dúvida que não foi Ele que completou a boa obra, que não foi Ele que te conduziu ali, para você não ter dúvida que não foi a presença dEle que trouxe até ali. Sabe, eu tinha tantos sonhos guardados. A gente, quando é criança, a gente tem tantos sonhos, na verdade, a gente faz uma conta. Eu tinha uma parede dos sonhos no meu quarto. Eu consigo me levar até lá e lembrar dos detalhes da parede, daquilo que era importante para mim. Só que a gente vai crescendo e a gente vai deixando de lado. Ah, não era para ser? Ah, não era isso que o Senhor queria para mim? E as nossas escolhas vão nos afastando, não só de Deus, mas dos nossos projetos que foram gerados. E ali a gente vai dando desculpa para nós mesmos. Já estou velha. Ah, por mais que eram promessas também. A gente vai dando desculpa pelas situações, pelas pessoas, pelas nossas escolhas. E ali vamos enchendo a nossa bagagem de tantas desculpas, dando desculpa para situações que Deus falou que um dia ia fazer. Assim como Sara, ela deu desculpa para aquilo que o Senhor tinha prometido para ela, que ela ia ser mãe. E ela riu quando ela recebeu essa promessa, falou: eu, mãe, louco, louco. Eu sou idosa já. E ali se passaram, sabe quantos anos Sara esperou Isaac? 20 anos. Eu fico imaginando Sara ali, vendo as suas concubinas, as suas amigas tendo filho, e ela falando: eu carrego uma promessa. Sem saber, porque a gente quer ter controle, né? Quando, onde, como vai acontecer. E o Senhor não dá isso pra gente. E ela lá questionando, se perguntando se passaram 20 anos. No meio desses 20 anos, Sara deu um jeito, já que Deus falou que o meu marido vai ser pai de multidões. E eu já estou cada dia, cada ano que eu fecho, cada comemoração de virada de ano, essa promessa não chega. Eu vou dar um jeitinho para Deus. E ali ela catou uma das suas servas, Agar, e entregou para o seu marido. Agar engravidou e teve filho. E o Senhor chegou em Sara. Não era sobre Ismael, né? A promessa era para Sara, não só para Abraão. E depois de 20 anos, Sara engravidou. E ali no meio do caos, no meio daquela entrega, entendendo que ela fez errado, que ela quis ser Deus para o seu marido, ela pagou um alto preço de ver uma outra mulher carregando um filho que não era dela. E depois veio esse filho. E ali no meio daquele caos, ela não sabia o que ia fazer. Por outro lado, Agar, ela não teve a escolha. Agar simplesmente teve que obedecer. E ali no meio daquele caos, ela não sabia se ela ficava orgulhosa como pessoa de ser a mulher escolhida, ou se ela simplesmente se calava diante da promessa de Deus acontecendo na vida de Sara. Agar se sentia a segunda, a não amada, a não esperada. Por mais que o seu filho andava como o primogênito, como o filho, não era o filho da promessa. E quando o filho da promessa veio, Sara teve que ver o primogênito humilhando seu filho. Porque quando a gente toma uma decisão errada, a nossa geração também paga por isso.
E ali Agar foi para o deserto, aonde o Senhor também abençoou. E o Senhor, ele é tão misericordioso que mesmo a gente dando um jeitinho para algumas coisas, ele abençoa no meio do processo. Ele te ensina, te instrui, mas te abençoa. E ali o Senhor abençoou Agar, Ismael. E Ismael, ele foi pai de multidões. E Isaac também. Que lindo quando o Senhor completa a sua obra, mesmo no meio do nosso erro. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se ele gerou no seu coração, é porque ele vai fazer. O nosso Deus, ele não atropela os nossos sonhos. Eu sou prova disso. Lembrando da parede com os meus projetos. Eu fui dando desculpa para mim mesmo. Ah, não era hora. Ah, não vai acontecer. Ah, era sonho de criança, de adolescente. Mas o Senhor, quando eu permiti ele servir-se, quando eu permiti ele colocar as peças no lugar, quando passou o vendaval, quando eu passei pela maior dor da minha vida, que foi me perdoar. Para mim foi o processo mais dolorido. Eu me perdoar e aceitar que tudo aquilo que eu estava vivendo era consequência das minhas escolhas. Quando o Senhor começou a mexer e tudo aconteceu, 2018. 2018 foi uma virada de ano que eu chorava tanto. Eu chorava tanto e falava: acabou, agora vai começar um novo ciclo. Acabou. 2019 foi essas peças no lugar, aonde eu me questionava: Senhor, Senhor, eu achei que quando o Senhor entrava, tudo mudava, e mudou mesmo. Era um vendaval, era colocando, e o Senhor me amassava, e o Senhor falava comigo: isso é por causa disso, essa escolha é por causa dessa escolha, essa consequência é por causa dessa escolha, isso é por causa disso, isso é por causa disso. Eu fui bombardeada ao entender que tudo aquilo que eu estava colhendo foi eu que plantei. Foi um ano tenso, mais um ano onde o Senhor não me abandonou. Ao mesmo tempo que ele curava as minhas feridas, ao mesmo tempo ele mostrava que ele era Deus da minha vida. 2020 começou a ver a calmaria e o silêncio de Deus pairava. Era estranho, porque ao meu redor tudo tinha parado, mas eu não via Deus. Eu sentia a presença dele, eu sabia que algo estava para acontecer, mas ele não falava comigo. Foi um ano solitário, um ano em silêncio, mas tão quentinho lá dentro. Quantas vezes eu entrei no meu quarto e fiquei em silêncio. Porque mesmo antes de você falar, o Senhor sabe o que você vai falar. E às vezes, ele não quer uma mulher que fica ali ó, conversando. Ele só quer te dar um abraço, ele só quer que você sinta a presença dele. Lágrimas também são orações. Silêncio também são orações. E eu aprendi outro passo. Enquanto o Senhor estava me reconstruindo. 2021. Eu me casei de novo. E meu casamento foi, em detalhes, toda a minha parede de sonhos. Porque aquilo que estava na minha parede era o casamento perfeito. Do vestido à decoração, das lembrancinhas do chá de cozinha, ao pedido de casamento no noivado. Ao meu pai me abençoando de verdade, porque no primeiro casamento ele não me abençoou. E o Senhor foi colocando as peças no lugar e realizando meus sonhos da adolescência. A minha festa foi incrível. Mesmo no meio da pandemia. Ela foi cancelada 3, 4 vezes. A minha festa foi intensa. E quando eu estava lá, o Senhor falava para mim: eu realizo sonhos nos detalhes.
Teve uma cena em que no meu noivado eu queria troncos na mesa e eu não achava mais decoradora que tinha esses tal de troncos, chamado bolachas. E eu saí pela rua e eu falei, o Senhor realiza sonhos em detalhes, o Senhor realiza sonhos em detalhes. Ao mesmo tempo, do outro lado, eu falando, nossa, tá tudo tão indo bem, que se não tiver os troncos, tá tudo bem. E aí, eu andando, tinha a prefeitura cortando o tronco. Eu parei o carro, eu falei assim, eu posso pegar alguns troncos? E o pessoal que estava cortando falou, pode. E colocou no meu carro os troncos pesados, sabe? Dava até para fazer banco. E eu saí naquele momento com aqueles troncos falando, e agora? Como que eu faço para cortar? Porque eles não podiam cortar para mim as bolachas. E eu indo para casa feliz com um tronco. Desse tamanho, assim, ó. Foram uns 3 troncos desse tamanho. No meio do caminho, eu encontrei um moço cortando árvore. E eu parei o carro e falei, moço, você pode cortar o tronco para mim? E ele falou, corto. E aí ele catou os troncos e foram cortando. Naquele momento que ele estava cortando os troncos e o meu noivado era no dia seguinte. E eu já estava conformada que ia ser lindo, que não precisava dos troncos, só faltavam os troncos, dos detalhes que eu desenhei. E quando ele estava cortando os troncos, o Senhor falou para mim, eu realizo os sonhos nos detalhes. Na última hora, eu ainda ponho a cereja do bolo. E o moço cortando os troncos, eu comecei a chorar, com o Senhor falando comigo. E ele olhava para mim e falava, tá tudo bem, moço? Eu, tá tudo bem. Fui para casa tão feliz com aqueles troncos, porque não eram troncos somente. Era o Senhor realizando os meus sonhos. Depois veio o casamento. O casamento foi lindo. O Senhor bancou tudo. Tudo, tudo, tudo. Meu casamento foi de princesa. Eu cheguei de limusine. Era outro sonho de infância. Meu vestido era do que eu tinha desenhado. E o Senhor não só me deu em detalhes, como tudo foi único. O salão, eu inaugurei o salão. E ali vivendo aquele sonho. Eu fui para minha lua de mel, porque a gente tem isso na infância, né? E o Senhor realizou. Fui para lua de mel. O Senhor preparou minha lua de mel. Chegando na minha lua de mel, no meio da minha lua de mel caiu a ficha. Que o Senhor tinha realizado todos os sonhos e que não tinha mais nenhum guardado. Esses eram os picos. E eu comecei a chorar muito. E meu marido desesperado falava, o que está acontecendo? E eu falava, eu não tenho mais sonhos. O Senhor esgotou todas as minhas cotas, a minha lista da parede, meus sonhos de infância, meus sonhos de mãe. O Senhor esgotou tudo, e agora? Amanhã eu vou acordar vivendo o sonho, não sabendo o que vai ser depois, porque eu não tenho mais o que pedir para o Senhor. O Senhor realizou a lista inteira. Naquele momento, meu marido olhou para mim e falou assim, agora vamos realizar os meus. Ele é novo, tem uma lista enorme de sonhos. Eu falei, tá bom, quais são os seus sonhos? E ele falou, meu sonho é viajar o mundo. Quero ir para fora. Eu falei, tá bom. Vamos viver os seus sonhos agora, porque eu não tenho mais o que pedir para o Senhor. E eu saí daquela lua de mel convicta de que eu ia viver os sonhos dele. E o primeiro pedido dele foi, quero conhecer os Estados Unidos. E a gente começou a juntar, guardar dinheiro para ir. Aí um dia ele chegou com a viagem e falou assim, tá aqui. No meu aniversário de 40 anos, eu ia estar em Miami. E eu fiquei tão feliz, porque era o sonho dele, ele ainda tentou me agradar. E aí foram acontecendo
o visto foi aprovado e as coisas foram acontecendo. E eu tão feliz que o Senhor estava realizando os sonhos dele. E que eu estava vivendo o sonho dele. E que eu estava orando pelo sonho dele. E na véspera do meu aniversário eu estava em Miami. Quando eu pisei lá, é lindo. O filme da minha história passou na minha cabeça. Minhas tentativas de suicídio, tudo aquilo que foi baixo e todos os altos também. Eu sentei na praia e comecei a contemplar aquilo que o Senhor fez. E falei, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui. Eu nunca imaginei. Nunca imaginei. Tanto é que eu nunca me apeguei em fazer curso de inglês, porque eu não acreditava que um dia eu ia sair e ia lá. Quando eu sentei na praia, só eu e Deus, o Bruno estava no hotel e eu estava lá. O Senhor falou assim para mim, agora você vai viver os meus sonhos. Eu não te trouxe aqui só para realizar o sonho do seu marido, mas para te mostrar que eu sou Deus na sua vida. E estar em Miami é só o início dos meus sonhos. Eu comecei a chorar e falei, Senhor, então isso daqui não é realização de sonho dele apenas. Eu senti uma paz tão grande. E no meu aniversário de 40 anos eu fiz uma live. E deu testemunho de uma mulher tão improvável a gente chegar lá. O Senhor, ele não vai atropelar seus sonhos. Ele vai realizar em detalhes. Quando você se entrega, quando você entende os seus talentos, quando você coloca a prova, quando você traz. Ele faz um vendaval mesmo. Depois ele começa a colocar as peças no lugar. Depois ele começa a te mostrar os sonhos dele. E foi lindo. Depois vou mudar para vocês no grupo o vídeo dos meus 40 anos. E eu vim falar para você, ainda tem muito para andar. Porque depois que ele esgota o seu, tem o dele. E o dele é maior do que os seus. Os sonhos de Deus são maiores e melhores. E o que me enche de esperança hoje é realmente acreditar cegamente que o meu futuro é muito maior do que aquilo que eu possa parar um dia e imaginar. E por mais que as coisas nem todo dia dão certo, eu entendo que é o Senhor me lapidando, o Senhor me levando a outros níveis, o Senhor tendo intimidade comigo. Eu entendo que essa multidão de mulheres que está vindo não é só uma promessa do ID que eu recebi aos 12 anos, mas é uma concretização do hoje, do que o Senhor está fazendo. Hoje eu entendi que Ele me preparou para esse momento. E todo o testemunho que eu conto, toda a prova de quem eu sou hoje, é para glorificar o nome dEle. Nosso primeiro versículo de hoje fala assim, ó, Isaías 43, 19. Veja, eu farei coisas novas. Ela está presente, prestes a acontecer. Vocês não perceberam? Até no deserto eu vou abrir caminhos e riachos no ermo. Vejam, eu tenho certeza que você pode não estar vendo, mas está sentindo o mover do Senhor. Ele vai te clarear, ele vai te mostrar, ele vai falar com você ao deitar, ao chorar, ao se entregar. Mesmo no silêncio, ele vai te trazer calmaria. Vejam que eu farei coisas novas. Elas estão prestes a acontecer. Vocês não perceberam? Até no deserto. Eu abro caminhos. Eu abro riachos. Até no meio da sua dor. Até no meio da sua cura. O Senhor, Ele não deixa de fazer acontecer. Nosso segundo versículo de hoje está em Efésios 3, 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória para a igreja em Cristo,
que todas as gerações, pelos séculos. Amém. Entenda que o Senhor não vai fazer do seu jeito. Ele vai cumprir os seus sonhos, mas não do seu jeito. Ele vai fazer do jeito dele. Para que você não tenha dúvida que não foi só seu esforço, não foi só o seu pensamento, mas que foi ele. Porque para realizar tamanha conquista, só um Deus tão grande. Para acalmar no meio de uma tempestade absurda, só um Deus tão grande. Para de enrolar e dar desculpas. De que o Senhor não vai fazer, de que o Senhor não olha para você. Para de perguntar, para de se vitimizar. Sim, ele tem maneiras estranhas para realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, desde que a gente obedeça, desde que a gente se posicione, desde que a gente levanta a cabeça, desde que a gente use os princípios, entregue para eles os primeiros minutos ao acordar, e entregue para eles os últimos minutos ao dormir. Ele realiza sonhos. E eu não tenho só o meu testemunho, mas de muitas mulheres que andam comigo. Sou tão grata ao Senhor por tudo que eu já vivi e tudo que eu tenho vivido. Porque hoje eu tenho vivido os sonhos dele e eu não tenho mais o que pedir. Porque cada sonho que ele me traz, eu crio coisas novas. E ele tem realizado a lista. Ele tem cuidado da minha casa, da minha vida, do meu ministério. E assim como ele está fazendo comigo, ele quer fazer com você. É um Deus de cumprir a lista. É um Deus de novas oportunidades. É um Deus que te ouve no secreto. É um Deus que entende as suas orações em lágrimas. É um Deus que entende suas orações do silêncio. É um Deus que nos ensina, nos aperta e nos estica. Deixa esse Deus comandar a sua vida. Que você tocou até agora e nada deu certo, não é mesmo? Deixa ele te conduzir, deixa ele te instruir, deixa ele te ensinar, deixa ele te levar a novos tempos, a novos ciclos. Deixa o Senhor ser o seu Deus de verdade, o seu Pai. Deixa o Senhor te trabalhar na sua vida, te corrigir e te abençoar. Vamos orar? Ó Senhor, obrigada por tamanho entendimento. Senhor, esteja entrando na vida de cada uma delas e trazendo conforto, paz, mostrando para ela e abrindo os olhos delas naquilo que o Senhor fez, faz e vai fazer. Senhor, existem tantos sonhos guardados e tantas desculpas em cima desses sonhos. Esteja desenterrando cada um, Senhor. Esteja realizando cada um, desde os seus sonhos de hoje, como seus sonhos de infância. Sonhos bestas, sonhos bobos que elas acharam que nunca ia acontecer. Senhor, esteja entrando naqueles quartos, naquelas alegrias, naquelas lembranças de infância. E traga a memória, Senhor. E mostre para ela que só um pai guarda em secreto todos os pedidos e realize em detalhes. Ó Senhor, leva elas ao seu descanso, ao entender que o futuro pertence a ti. Ó Senhor, leva elas, Senhor, a se entregar de verdade, a ser mulheres que se posicionam, mulheres maduras, mulheres que transbordam, mulheres que põem a mão e falam, agora é com o Senhor, e que não arredam o pé. Senhor, como nós precisamos de mais mulheres que se levantam e que transbordam, que dão testemunho da sua vida no mundo de caos. Senhor, esteja protegendo cada uma, Senhor, dos ataques do inimigo, de pensamentos intrusivos, daquilo que dizem que elas são, mas que elas não são, de momentos tão passageiros. Elas são filhas, elas são herdeiras, elas são filhas do rei. Isso elas são. Mas o que elas estão passando, elas estão.
mas vai passar. Mostra a ela, Senhor, o que é passageiro e o que é para sempre. E a sua glória é para sempre. A sua presença é para sempre. E os seus sonhos são lindos e enormes. Traga essa confiança, essa transformação, esse abrir de olhos em cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meninas. Que o Senhor abençoe sua quinta-feira, penúltimo dia, é o último dia do nosso devocional Afie Seu Machado. Não perca. Cada devocional é tecido à mão. Amanhã eu vou falar o tema do próximo devocional. Outra coisa, vocês viram um movimento lá no grupo ontem, o Senhor me entregou o Despertando Marias. O Despertando Marias é um discipulado, é um pegar nas mãos de mulheres que querem águas mais profundas. E eu vou começar em março, dia 11 de março, toda terça-feira, às 8 da noite, eu vou começar um discipulado com mulheres. E comigo vem outras Marias para cuidar de vocês, para te aconselhar, para te ouvir, para orar pela sua vida. Mas assim, ó, tem que entrar antes do dia 11. Então, as vagas são limitadas, porque a gente vai fazer esse cuidado com cada uma. Então, faz a sua inscrição. Tá? São 3 etapas, o Senhor já me mostrou as etapas. As Marias já estão preparadas, já estão em oração para cuidar de cada uma, para acolher cada uma, para conduzir, para poder não só te cuidar, mas te ouvir, te aconselhar e te direcionar ao nível de amadurecimento. O mundo clama por Marias aos pés. Marias são mulheres que andaram aos pés de Jesus. Quero vocês comigo no discipulado. É outro nível de conhecimento, é outro nível de amadurecimento, e eu vou conseguir estar orando por vocês de perto, eu vou conseguir acompanhar a sua vida, e ali vão 3 etapas de dia a dia com vocês. Faz a sua inscrição lá, tá bom? E chame aquela sua amiga que não se sinta acolhida. Gente, o nosso grupo de discipulado não tem religião. Então, se você é católico, é espírita, umbandista, cristão, pode vir para o nosso discipulado, porque não é sobre placa, é sobre o Espírito Santo, é sobre o que Deus faz e o que Deus muda, tá bom? Vem comigo para o despertar de Marias, que eu tenho certeza que o Senhor está te esperando para outros níveis. Fiquem com a música de hoje e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo, meninas.